Livros, capítulo de número 2. O capítulo 1, como nós vimos, faz uma introdução ligando a passagem do livro de Josué à formulação do início do livro de Juízes. Já o capítulo 2 apresenta a reprovação de Deus em relação às práticas de Israel. Tanto é que o título diz assim: o anjo do Senhor repreende os israelitas. Lembrando que aqui, quando fala anjo do Senhor, em algumas situações nós já vimos, trata-se de teofania, o que não é o caso aqui. Anjo do Senhor aqui aparece como um representante de Deus, assim designado anjo do Senhor. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Então a questão é, capítulo 2, ele aparece com uma repreensão divina em cima das atitudes de Israel no período após a morte de Josué. Então sempre traçando as duas partes. Aqui fala em Boquim. Boquim significa aqueles que choram. Então, na verdade, Boquim não seria o nome do lugar, mas seria o nome colocado após o evento que estamos tratando aqui. Verso 2: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Quer dizer, já que vocês não querem tirá-los, vocês não querem deixar a prática da idolatria, então também eu não vou tirá-los totalmente. Eles vão ficar no meio de vocês para servir de laço. 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Foi o que eu falei, Boquim significa aqueles que choram. E sacrificaram ali ao Senhor, sinal de quê? De que eles sentiram a repreensão. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Veja, aqui fala de Josué ainda. Por que isso? Porque esse capítulo 2, ele está ligado diretamente aos capítulos finais de Josué, ao capítulo 23 e ao 24 que nós falamos aqui. Porque justamente é para mostrar que na época da morte de Josué, o povo de Israel já estava comprometido com a idolatria. Daí veio a célebre frase de Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, contudo vós servireis a quem quiserdes. Então aqui do versículo 1 ao 6, a repreensão mostrando o quadro de idolatria, de infidelidade de Israel para com o Senhor. Já a partir do versículo 7, fala da infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Por isso que tem esse gancho aqui, fazendo essa introdução. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi o que nós vimos no final do livro de Josué. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Veja, após a morte de Josué e aqueles da sua geração, o povo se perverteu. Aqui diz que não conheciam ao Senhor, não lembravam dos feitos, não os conheciam. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Sempre que nós falamos Baalins, nós temos uma referência aos diversos Baals, Baalins, plural de Baal. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles.
e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então o estado de total abandono da vontade de Deus. Verso 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha só, aqui é um casal da cultura cananeia. Servir a Baal e a Astarote é, na verdade, servir aos deuses cananeus da fertilidade, porque eles eram cultuados assim em Canaã. E Israel adotou essa forma. Lembrando que Baal e Astarote, que na verdade eram um casal, eram tidos como os deuses da colheita, da fecundidade da terra, dos rebanhos. Baal e Astarote era muito cultuado naquele local ali, mas outras divindades também na região. Tanto é que, na verdade, quando você pega os Baalins, estão se referindo aos Baalins e às Astarotes também, ou seja, uma série de ídolos conhecidos, sendo que Baal e Astarote eram os mais famosos. Por isso que a ira de Deus se levantou. Veja no 14, ó. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Veja, Israel entrou em aperto porque deixou a Deus e servia aos ídolos. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles, porque a prostituição é quando você deixa a Deus e serve ao ídolo. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Essa geração começa a perverter o caminho. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido. Veja, se arrepender aqui não é arrepender de erro, mas arrepender de mudança de ideia, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Quer dizer, o povo de Israel sofria, gemia, e Deus tinha misericórdia. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Ou seja, eles se convertiam, mas momentaneamente. Daqui a pouco voltavam a transgredir. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Então veja, como o povo se tornou negligente, Deus permitiu que aquelas nações permanecessem, para que Israel fosse provado através delas. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aí nós entendemos por que na época de Josué tudo não foi concretizado 100%. Por quê? Porque, na verdade, o povo já estava envolvido com a idolatria e Deus, então, se absteve de dar a bênção 100%, deixando para que esses que permanecessem e permaneceram, eles viessem a optar pela fidelidade ou pela infidelidade, o que, na verdade, ocasionou a grande derrotada de Israel. Mas o quadro do capítulo 2 é simplesmente, junto com o capítulo 1, uma grande introdução para entrarmos no capítulo 3, porque a partir do capítulo 3, aí nós teremos os períodos diversos de grandes servidões sob a dominação dos vizinhos, e, na verdade, Deus começará a levantar juízes. Mas nós teremos aqui uma leitura paulatina para aprendermos cada passo dentro desse período. Lembrando que todos esses capítulos que nós vamos ler, eles totalizam um período de aproximadamente 300 anos, mas que só são os melhores momentos.
não são ou não representam nem um décimo do que é, na verdade, a totalidade dos 300 anos de anarquia. Esse foi Juízes, capítulo de número 2.